Sejam bem-vindos à disciplina Libras. Tudo bem? Essa maneira tão estranha que para muitos ouvintes de conversar sem som, fazendo movimento com as mãos, acompanhando as expressões corporais e faciais, às vezes nos chama a atenção. Ficamos admirados quando nos deparamos com pessoas surdas comunicando em língua de sinais. Ficamos admirados. A ausência da audição faz com que os surdos recorram a outros caminhos para desenvolver suas necessidades linguísticas, que é a língua de sinais. No Brasil, língua de sinais brasileira, Libras. A língua de sinais são línguas gestuais visuais. O olhar é muito importante no uso das mãos, dos olhos, do rosto, da boca, enfim, do corpo todo. Muito importante. Elas representam a resposta criativa das pessoas surdas para a experiência visual da surdez. Muito interessante isso, ó. Elas representam a resposta criativa das pessoas surdas para a experiência visual da surdez. A língua de sinais, ela é a língua preferida, né, das pessoas surdas para viver essa experiência visual da surdez. A língua de sinais, ela é a língua preferida da maioria das pessoas surdas, mas não são todos, que vocês vão poder observar na literatura que algumas pessoas são, igual alguns familiares, também são contra a língua de sinais. E ela oferece para eles a oportunidade de se expressarem, de comunicarem e assim desenvolver o seu potencial plenamente, de uma forma que a língua oral não permite. Por quê? Se não ouve, né? Então, é muito importante que você se atente a essa importância da língua de sinais para a pessoa surda e para nós, enquanto ouvintes, para esse processo de comunicação. Porque se eu sou ouvinte e eu encontro com uma pessoa surda, então eu não sei Libras, a comunicação ela é bloqueada. Quando eu encontro uma pessoa surda e um ouvinte, há uma interação, porque eu sei Libras e eu consigo comunicar com ele, ok? Isso é muito frequentemente. Há uma tendência generalizada e errônea entre as pessoas em denominar essa forma de comunicação, a Libras, a língua de sinais, como mímica. Não se pode confundir mímica, que são formas de expressão através de gestos naturais que procuram imitar a imagem do que se quer fazer compreender. Com a complexa estrutura da língua de sinais, seu reconhecimento e legitimidade passam necessariamente por essa diferenciação. As línguas de sinais, elas têm o mesmo status das línguas orais. Uma vez que se prestam as mesmas funções destas, tem uma organização interna que define seu conjunto de regras próprias em todos os níveis linguísticos e estão sendo estudadas cientificamente em várias partes do mundo. Podem expressar pensamentos dos mais simples aos mais abstratos, sendo adequadas para transmitir informações para o ensino e, principalmente, representar a identidade entre as pessoas surdas. Vamos, à medida que o nosso estudo avançar, vocês vão ter a oportunidade de ler e conhecer mais sobre as identidades surdas,
Porque a pessoa surda, quando eu olho para ela, eu tenho que fazer uma avaliação daquela pessoa surda, o seu meio, a sua interação, a sua forma de comunicação, se ele tem uma perda auditiva unilateral ou se é bilateral, se é uma perda auditiva leve, média ou profunda. Tudo isso é importante a gente avaliar, principalmente enquanto educadores, é muito importante, ok? Então fica a dica aqui para nós estudarmos futuramente as identidades surdas. Um outro aspecto muito importante para ser destacado é que muitos consideram essa forma de comunicação, a língua de sinais, como sendo uma linguagem mundial de todos os surdos do mundo. Então, a língua de sinais é universal? Não, a língua de sinais ela não é universal. Parece que em todos os lugares do planeta, eles sempre fazem tudo igual, mas não é verdade. A língua de sinais ela não é universal. Cada país tem a sua, resultante da cultura do grupo social que utiliza, que vocês também vão perceber que há uma diferença entre a criança, o adolescente, o surdo adulto, o surdo mais velho, depende das experiências de cada um. De modo que existem várias línguas orais estrangeiras, não existe? Também existem várias e diferentes línguas de sinais pelo mundo. No Brasil, a língua de sinais utilizada pelas comunidades surdas dos centros urbanos é denominada Língua Brasileira de Sinais. Li de língua, Bra de brasileira e S de sinais. Língua Brasileira de Sinais. Ok? Tudo bem até aí? Importante que você se atente. A Libras, ela é uma língua natural relacionada aos costumes e à cultura da comunidade surda brasileira, que flui de uma necessidade de comunicação entre as pessoas que utilizam a modalidade gestual, visual para comunicar. Ok? Muitos têm sido os trabalhos de linguistas brasileiros voltados à descrição da Libras que têm contribuído para destacar o seu status de língua natural e subsidiar propostas de atendimento educacional às crianças surdas. Então, é muito importante que você se atente para a estrutura complexa, gramatical da língua de sinais. Porque o objetivo é difundir, tanto para a comunidade escolar, em particular, como para os demais interessados pelas causas da surdez, de reafirmar o seu estatuto atuais sobre a língua de sinais, tem no sentido de reafirmar seu estatuto de sistema linguístico pleno, bem como permitir que esse conhecimento possa ser traduzido em práticas que promovam e transformem em realidade o direito do surdo a ter acesso à sua língua natural. Então, nós estaremos falando sobre a língua de sinais, estaremos estudando a história da língua de sinais e é importante a gente fazer uma avaliação, uma análise crítica do passado e como tudo veio se constituindo e como ainda é hoje, que vocês também vão poder perceber através de filmes que vocês vão estar assistindo, os vídeos que eu estarei enviando. Procurei reunir informações básicas sobre a gramática da Libras a partir das constatações e evidências por pesquisadores pioneiros no Brasil. Ronice Muller de Quadros, Gladys Berlin, Mariane Stupfung,
como é o caso no Brasil também de Lucinda Ferreira Brito e do grupo de pesquisa da FENES, da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. No entanto, não podemos esquecer que é na dinâmica, na interação social, como usuários da Libras, que nós vamos estar mergulhando neste contexto do mundo surdo. Estaremos mergulhando na verdadeira corrente da comunicação verbal e colocando em prática os aspectos teóricos e linguísticos da língua de sinais, de acordo também com os estudos de Carlos Schiller, importante nome na literatura da surdez. Língua de sinais. No caso do Brasil, a língua de sinais brasileira. Então, muitas pessoas acreditam que a língua de sinais era somente um conjunto de gestos que interpretam as línguas orais. Pesquisas sobre a língua de sinais vêm mostrando que essas línguas são comparáveis em complexidade e expressividade como qualquer outra língua oral. As línguas de sinais, elas expressam ideias sutis, complexas e abstratas. Os seus usuários, eles podem discutir até filosofia, literatura, política, esportes, trabalho, moda e utilizá-las como função estética para fazer poesia, para contar histórias e para criar peças de teatro e humor. Como todas as línguas de sinais também aumentam seu vocabulário com novos sinais introduzidos pela comunidade surda em resposta ao quê? Às mudanças culturais e também tecnológicas que estão sempre evoluindo. Assim, a cada necessidade surge o quê? Sinais novos, e desde que aceito pela comunidade surda, ele passará a ser utilizado. Acredita-se também que somente exista uma língua de sinais no mundo, mas assim como as pessoas ouvintes em países diferentes falam diferentes línguas, também as pessoas surdas por toda a parte do mundo que estão inseridas em culturas surdas, possuem também suas próprias línguas de sinais diferentes, que vocês também vão poder observar fazendo pesquisa, consultando diferentes alfabetos manuais das línguas de sinais pelo mundo. Então, vamos ter diferenças na língua de sinais francesa, chinesa, portuguesa, americana, argentina, venezuelana, peruana e etc. Aqui mesmo no Brasil, temos na região Amazonas uma tribo indígena, Urubus Capó. Essa tribo tem uma língua de sinais própria, utilizada culturalmente por essa tribo. Citando apenas alguns exemplos, tá bom? Estas línguas, elas são diferentes uma das outras e independem das línguas orais auditivas. Então, língua de sinais e línguas orais, né? Elas não dependem necessariamente uma da outra. Elas são utilizadas nesses e outros países, por exemplo, aqui no Brasil e Portugal, elas possuem a mesma língua oficial, o português, na língua oral. Mas as línguas de sinais destes dois países são diferentes.
O mesmo acontece com os Estados Unidos e a Inglaterra com relação ao inglês, e entre outros. Também pode acontecer que uma mesma língua de sinais ela seja utilizada por 2 países, como é o caso da língua de sinais americana, ASL, que é usada pelos surdos dos Estados Unidos e do Canadá. Então, é muito importante que você se atente. Embora cada língua de sinais tenha sua própria estrutura gramatical, surdos de países com línguas de sinais diferentes comunicam-se com mais facilidade uns com os outros. Fato que não ocorre entre nós ouvintes falantes de línguas orais. Vamos refletir um pouquinho essa questão? Por que o surdo que interage com um surdo americano, com um surdo francês, com um surdo de outros países, ele consegue uma facilidade maior na comunicação de que nós nas línguas orais? Vamos refletir. Isso tudo se deve à capacidade que as pessoas surdas elas têm de desenvolver e aproveitar gestos e pantomimas para a comunicação e estar atentos a quê? Uma dica para você, atente-se sempre na comunicação em língua de sinais, nas expressões faciais e corporais. E devido ao fato dessas línguas terem muitos sinais que se assemelham às coisas representadas. No Brasil, as comunidades surdas urbanas utilizam a Libras, mas além dela, há registros de uma outra língua de sinais que é utilizada pelos índios urubus capós na floresta amazônica, que eu falei para vocês há pouco. Muitas pessoas acreditam que a Libras é o português feito com as mãos, ou seja, palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal, e que os sinais substituem as palavras desta língua, e que ela é uma linguagem como a linguagem das abelhas ou do corpo, como a mímica. Entre as pessoas que acreditam que a Libras é realmente uma língua, há algumas que pensam que ela é limitada e expressa apenas informações concretas e que ela não é capaz de transmitir abstratas, o que vocês já sabem que pode e acontece muito. A Libras transmite ideias abstratas, que está lá profundamente, ela consegue através da comunicação, ok? Esses mitos precisam ser desfeitos porque a Libras, como toda a língua de sinais, ela é uma língua de modalidade gestual visual. Importância do olhar, do espaço, do corpo, que utiliza como canal ou meio de comunicação movimentos, gestos, expressões faciais que são percebidos pela visão. Portanto, diferencia da língua portuguesa, uma língua de modalidade oral auditiva, que utiliza como canal ou meio de comunicação sons articulados que são percebidos pelos ouvidos. Mas as diferenças não estão somente na utilização de canais diferentes, estão também nas estruturas gramaticais de cada língua. Embora com as diferenças peculiares a cada língua, todas as línguas possuem semelhanças que as identificam como língua e não como linguagem, ok? É o caso da linguagem das abelhas, dos golfinhos, dos macacos, enfim, a comunicação dos animais. Uma semelhança entre as línguas é que todas são estruturadas a partir de unidades mínimas, que formam unidades mais complexas, ou seja, todas possuem os seguintes níveis:
fonológico, morfológico, sintático e o semântico. No nível fonológico estão os fonemas. Os fonemas só têm valor contrastivo, ele não tem significado. Mas a partir das regras de cada língua, eles se combinam para formar os morfemas e os morfemas para formar as palavras. Há estudos na língua portuguesa, por exemplo, o fonema M, eles podem se combinar e formar a palavra meninas. No nível morfológico, esta palavra, pelos morfemas M, E, N, I, N, então, feminino ou masculino, singular ou plural, também é importante nesse processo de formação. Então, eu estou formando menina ou menino, meninas ou meninos. Diferentemente dos morfemas, cada um destes morfemas, diferentemente dos fonemas, cada um destes morfemas, eles têm um significado, que pode ser nim, é o radical da palavra, que significa criança, não adulto. E o morfema A significa gênero, mulher ou o homem. E o S significa plural. No nível sintático, esta palavra ela pode se combinar com outras palavras para formar a frase, que precisa ter um sentido em coerência com o significado das palavras em um contexto, o que corresponde aos níveis semântico, que é o significado, e pragmático, que é o sentido contextualizado. O sentido contextualizado, você tem que avaliar onde esta palavra está sendo usada. Assim, o nível semântico, ele permeia o morfossintático. Outra semelhança entre as línguas é que os usuários de qualquer língua podem expressar seus seus pensamentos diferentemente. Por isso, uma pessoa que fala uma determinada língua, ela utiliza essa língua com o contexto e o modo de se falar com um amigo. Ele não é igual ao de se falar com uma pessoa estranha. Assim, quando se aprende uma língua, está se aprendendo também a utilizá-la dentro de um contexto formal ou informal, ok? Muito importante. Outra semelhança também é que todas as línguas possuem diferenças quanto ao seu uso em relação à região, ao grupo social, à faixa etária e ao gênero. O ensino oficial de uma língua sempre trabalha com a norma culta, a norma padrão, que é utilizada na forma escrita e falada, e sempre toma alguma região e um grupo social como padrão. Ao se atribuir às línguas de sinais o status de língua, é porque elas, embora sendo de uma modalidade espaço visual, uma modalidade diferente das línguas orais, elas possuem também estas características em relação às diferenças regionais, socioculturais, entre outras. E em relação às suas estruturas, porque elas também são compostas pelos níveis descritos que acabei de descrever para vocês, ok? O que é denominado de palavra ou item lexical nas línguas orais auditivas são denominados sinais na língua de sinais. Os sinais são formados a partir da combinação do movimento das mãos
com um determinado formato em um determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do corpo ou do espaço em frente ao corpo. E estas articulações das mãos, que podem ser comparadas aos fonemas e às vezes ao morfemas, são chamados de parâmetros, que vamos ver mais adiante em nossos estudos. Para você se situar, os parâmetros são 5: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial e corporal. Configuração de mão, a forma que a mão assume na realização do sinal. Ponto de articulação, esse sinal aqui, movimento. Com este movimento de meia-lua, significa desculpa. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento. Orientação, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, ok? E aí, expressão facial e corporal, que eu posso dizer assim, desculpa. Desculpa, aquela desculpa sabe de quem não quer pedir. Então, também é importante você colocar ênfase, a prosódia está na expressão facial e corporal, ok?